Existem algumas fontes que são fontes básicas para a produção de muitos textos. São fontes que vão se repetir em muitas referências diferentes. Os textos religiosos, eles vão ser muito citados. Então, a Torá, o Corão, a Bíblia, textos folclóricos, os irmãos Grimm, por exemplo, dos contos de fadas, eles vão recorrer ao folclore, à oralidade, as coisas que as pessoas contavam na Europa já para as crianças, eles vão reelaborar esses contos. A mitologia nórdica, grega, também vão ser textos base. Esses textos bases, geralmente, eles vão ser reproduzidos, eles vão ser retomados em algum momento. Eu vou contar para vocês agora, para dar mais um exemplo de intertextualidade, uma história mitológica, né? Uma história da mitologia que está lá no livro de Ovídio, lá do século VIII a.C., ele vai escrever a história do Píramo, século VIII depois de Cristo, desculpa. Ele vai escrever a história do Píramo e da Tisbe. Qual é a história do Píramo e da Tisbe? Os dois, acredita-se que eles eram vizinhos, né? Na história dele ele vai dizer isso, eles eram vizinhos, e eles se conhecem por uma fresta ali nos muros que separam as casas deles. Mas eles não podem ficar juntos, são de famílias que têm desavenças, eles não podem ficar juntos. No entanto, eles têm um plano para fugir juntos. Eu acho que vocês já estão identificando qual foi a história depois que se inspirou nessa, mas vamos lá. Eles formulam um plano para ficar juntos e o plano é o seguinte: eles vão se encontrar num lago que tem ali na redondeza e vão fugir juntos. Então, eles combinam o horário e, no entanto, no horário combinado, a Tisbe consegue ir, mas o Píramo não, porque a mãe dele percebe que tem alguma coisa estranha, o prende em casa e ele fica discutindo com ela. Quando a Tisbe chega no lugar combinado, ela se depara com uma onça tomando água, ali naquele lago que eles iam se encontrar. A Tisbe fica assustada, né? Fica com medo da onça e vai se esconder numa caverna. Só que, quando ela corre para se esconder, ela tá com um lenço. E esse lenço voa e cai perto da onça. A onça rasga o lenço, então ela deixa o lenço todo destruído e sai dali. Quando o Píramo chega e percebe que a Tisbe não tá ali, que o lenço tá todo rasgado e que tem marcas, né, da pata da leoa no barro, o Píramo deduz que a Tisbe foi morta pela leoa. O Píramo entra em desespero e enfia a espada no próprio peito. Então o Píramo se mata. Acredita-se, aí a Tisbe vai até ele, vê que ele tá morto e se mata também. A história, né, o mito, ele vai falar da cor das amoras. Lá ali tinha uma amoreira branca e o sangue deles escorre para as raízes da amoreira e acredita-se que seja por isso que a amoreira tenha ficado vermelha, que as amorinhas tenham ficado vermelhas. Bom, essa história, ela vai se repetir depois, ó. Coloquei para vocês no slide. O Romeu e Julieta vai se inspirar muito Nossa, agora que eu tô vendo que fica o contrário, né, gente? Que absurdo. Mas não tem problema, depois vocês olhem no slide. O Romeu e Julieta vai se inspirar na história do Píramo e da Tisbe. Então, Romeu e Julieta, que é essa história que a gente já conhece, também são famílias rivais, também tem esse final trágico. Romeu e Julieta de 1597, ó, 8 depois de Cristo, 1597, uma diferença aí legal. A gente não tem só essa, tá? O Amor de Perdição é um livro que vocês vão ver ano que vem. Ele é um livro de um português, do Camilo Castelo Branco, que também vai ser escrito depois, e também se inspira no Romeu e Julieta, que se inspirou em Píramo e Tisbe. O Amor de Perdição vai contar a história do Simão e da Teresa, também se apaixonam por uma fresta numa janela, também não podem ficar juntos, porque a Teresa está prometida por um primo dela, que é o Baltazar. O Simão, em um momento da história, vai matar o Baltazar, sem querer, eles entram num conflito, o Simão mata o Baltazar. Como o Simão, ele é um herói clássico, ele é bem comportado, ele tem a moral dele, ele vai se entregar pra polícia, vai preso. Na cadeia, uma moça que é filha ali do carcereiro vai cuidar dele, vai levar comida pra ele, que é a Mariana. O Simão, ele é deportado, né? Ele vai pro exílio
e a Teresa é mandada para um convento. A Teresa fica muito doente, doente de amor, por isso que é o amor de perdição. No barco, o Simão também fica muito doente. Ele morre, tá? Ele é jogado ao mar. A Mariana, que é aquela moça que ajudava o Simão, ela tá nesse barco também. Quando o Simão morre, ela se joga no mar também, então ela também morre. A Teresa, lá do convento, quando vê o navio do Simão passando, morre também. Ou seja, todo mundo amou e se perdeu na história. Mas no fim, é uma história inspirada lá no Romeu e Julieta. E por fim, eu coloquei para vocês um vídeo lá no slide de 2013, que é um episódio dos Simpsons. Quando vocês clicarem, gente, lá no slide, quando vocês clicarem, um vídeo abre. Se não estiver dando certo, digita no YouTube, tá? Os Simpsons, Píramo e Tisbe 2013. É um episódio em que a Lisa, ela vive como a Tisbe. E no começo o vovô vai contar pra ela, não sei se o vovô tem nome, mas enfim, o vovô lá dos Simpsons vai contar pra Lisa a história do Píramo da Tisbe. Então olha como que uma história lá do século VIII, lá do Ovídio, lá da Grécia. Lá da Grécia? Fiquei em dúvida agora. Acho que o Ovídio é romano. Como que essa história ela vai passando adiante, ela vai se transformando, ela vai se adaptando, mas no fim o fio condutor é o mesmo. E eu dei alguns exemplos, são muitos outros, tá? Em literatura isso vai acontecer muito. Depois eu coloquei para vocês lerem com calma o caso do Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, não, já a historinha que a gente conhece da Disney toda bonitinha não é original. Existe uma versão mais macabra por trás dela. Depois que ela foi adaptada, o Drummond escreve um texto que chama História Mal Contada, que é uma adaptação também, como se a Chapeuzinho Vermelho estivesse em Minas Gerais. Fita Verde no Cabelo do Guimarães, nós lemos, foi um dos textos de leitura obrigatória de vocês. Vocês viram que era uma versão também de Chapeuzinho Vermelho. Existe uma música do Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo, mesma coisa. Tem filme, A Garota da Capa Vermelha, é uma versão adaptada de Chapeuzinho Vermelho. E eu coloquei para vocês se distraírem um pouquinho um vídeo, o trailer de um filme muito engraçado, eu adoro, que é Deu a Louca na Chapeuzinho. Parece que tem o 2 agora, inclusive, mas eu ainda não vi. Os dois tem no YouTube. Pausem o vídeo um pouquinho, vão lá ver os trailers, olhem o vídeo do Simpsons, caso não tenham visto ainda, antes da gente passar para a próxima parte, tá? Se pausar o vídeo e minha cara ficar engraçada, não vale fazer figurinha. Eu sei que vocês vão fazer, mas vale o aviso. Próximo, agora, depois que vocês voltarem, ou agora quando voltaram pra cá, anotem no caderno de vocês o próximo slide. Ele tá com um fundo meio roxo, meio azul. Tá escrito assim, o que é a intertextualidade, tá? Relação entre textos, influência explícita ou implícita de um texto sobre o outro. Então, a primeira coisa aí do caderno de vocês, anotem o título, intertextualidade, e depois anotem a definição de intertextualidade, tá bom?